Olá, Léo Toco por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula introdutória de gestão ágil de tarefas e times jurídicos. Durante esse tempo que a gente vai estar junto, eu queria passar com você três pontos importantes. O primeiro é a gente entender qual é a diferença entre a gestão tradicional e a gestão ágil, sobretudo com foco ali nos times jurídicos. O segundo ponto, quais são os principais benefícios e quais são os principais problemas que a gestão ágil resolve no dia a dia, o que eu tenho visto e como que eu tenho implementado e visto aí essas diferenças, esses benefícios e os 10 passos para você implementar. Então, se você gostou da ideia ali de gestão ágil e está querendo implementar, você vai ter essa visão muito clara de quais são os passos a implementar com base na minha experiência e eu vou falar um pouquinho mais para você adiante. Se você está pensando exatamente se essa aula é para você, eu vou dar alguns exemplos de algumas pessoas que com certeza vão se beneficiar vendo essa aula. Por exemplo, os líderes que precisam ter uma visão geral clara do que está acontecendo com o time. Eu tenho conversado aí com vários líderes jurídicos, seja de escritório, de departamento jurídico, e é muito difícil você ter uma visão clara de tudo que está acontecendo, mesmo que você tenha BI, mesmo que você emita relatórios, o dia a dia para gerenciar é meio difícil nessa gestão tradicional. E eu vou te mostrar que na gestão ágil você consegue resolver, você consegue ter essa visão clara sobre tudo que está acontecendo. Outro tema ali, quem lida com vários e-mails, WhatsApp, quem está assoberbada com essa quantidade de mensagem no dia a dia, e é difícil gerenciar a caixa de e-mail e o dia a dia, com certeza você vai ver que a gestão ágil também ajuda a resolver esses temas. Profissionais que querem melhorar a colaboração, o alinhamento, a produtividade do time, querem entender um novo tipo de gestão e como é que um novo tipo de gestão pode ajudar nisso. Pessoas que querem ter um feedback mais constante no trabalho. O feedback é um tema que sempre aparece nas necessidades, que as pessoas gostariam de ter mais. Então, a gestão ágil, eu vou te mostrar como é que você consegue fazer isso. Autônomos ou pessoas que não têm equipe, ou mesmo que trabalhem numa equipe que tem um outro sistema de gestão, um modo de gestão, você pode usar o Kanban tanto para nível pessoal, que eu vou mostrar depois para você o que é o Kanban e a gente vai falar, mas a gestão ágil você consegue aplicar mesmo que você seja autônomo, porque você vai conseguir ter um foco melhor, você vai conseguir entender todas as atividades que você tem para fazer. E mesmo se você trabalha num time que tem uma gestão diferente, você pode utilizar só para você e depois ir crescendo, mostrar os benefícios para o time. Então, com certeza, esse tipo de profissional, esse tipo de perfil, com certeza vai ter um ganho olhando aqui, assistindo a aula junto comigo. Times de escritório de advocacia, mesmo massificado, a gente tem ali, eu tenho implementado e ensinado aí essa questão da gestão ágil em escritórios que inclusive têm milhares de processos e eles utilizam a gestão ágil aí, tem todos os benefícios que eu vou falar um pouquinho à frente. Time de departamento jurídico, também departamentos jurídicos têm implementado com grandes benefícios aí, e é bem interessante olhar, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes. O pessoal de controladoria jurídica e legal operations que já trabalha em conjunto com os times de advogados, eu mostro como é que você, na gestão ágil, como é que esses times podem trabalhar. Usuários de software de gestão de processo, então mesmo que você já tenha um sistema de gestão de processo, um software ERP aí para essa a gestão do dia a dia ali dos processos, você consegue trabalhar com a gestão ágil. Eu vou mostrar ali algumas integrações que você pode fazer e com certeza você tem benefício mesmo assim. Profissionais de inovação que estão buscando alguma nova maneira de inovar na gestão ali é muito interessante, é uma inovação que tem um impacto grande, eu vou mostrar ali até alguns benefícios e com certeza se você consegue implementar a gestão ágil, depois para você implementar outras atividades, outras inovações, até fica mais fácil. Eu vou até mostrar algumas questões de gestão de mudança e alguns outros temas. Poder Judiciário, administração pública, a gente tem inclusive vários casos de sucesso que, por exemplo, juízes que implementaram aí nos seus times e tem funcionado super bem, então são casos de sucesso grandes, e estudantes, estagiários, e basicamente eu diria que qualquer profissional que queira entender aí um novo tipo de gestão jurídica, né? Para a gente seguir um pouquinho, vou mostrar aqui rapidamente algumas referências, só para você ver que isso já é prática, não é uma teoria, isso já acontece e já tem vários benefícios aí com escritórios, com departamentos jurídicos. Aqui
começando com a Juliana Bialchi, nos casos de escritório ali, onde ela fala de aumento de qualidade, de produtividade, de colaboração, integração. A Luciana Gouveia também fala de eficiência, de alinhamento, de colaboração. Então você vê que essas palavras, esses resultados aí de colaboração, de integração, de eficiência, realmente são atingidos aí quando você usa a gestão ágil, trazendo mais alguns exemplos ali, eficiência, colaboração, alinhamento, e o Thiago Mascano ali fala que foi uma virada de chave no escritório, essa mudou a filosofia, realmente a gestão ágil é uma nova filosofia de trabalho, um modo de trabalho, eu vou mostrar para você como é que funciona isso, e ele fala ali que ele consegue agora ter essa visão, um panorama geral de como é que está andando o escritório, e abaixo tem algumas logos de outros escritórios que implementaram. Falando de departamentos jurídicos, ali o Fernando da PepsiCo fala ali que o Kanban ele mudou a forma de trabalho do time e aí ele conseguiu começar a identificar mais fácil atividade repetitiva, gargalo, algumas coisas que eles estavam perdendo tempo, oportunidade de melhoria. Então, realmente, você consegue, implementando ali as práticas que a gente vai falar hoje, ter esses ganhos, identificar todos esses pontos ali que o Fernando vem falando, assim como a Luciana coloca ali, que teve resultados expressivos e rápidos, realmente ali quando você segue uma metodologia, uma forma de implementação, em poucas semanas você consegue ter uma mudança e começar a ter vários resultados interessantes. Eu vou falar mais em detalhes como é que você atinge como é que você consegue cada resultado, mas com certeza é bem interessante essa maneira, essa nova forma de gestão. E aí, para terminar ali, eu pego o caso do Carlos Peri, que eles se tornaram ali referência dentro da empresa quando eles implementaram na área deles, no departamento jurídico, e aqui embaixo estão outros exemplos aqui de departamentos jurídicos que implementaram a gestão ágil. Como eu falei, tem o caso aí de juiz, na verdade tem vários juízes, o Thiago é um deles, com certeza o que iniciou aí, o precursor disso, é um juiz federal, inclusive tem um podcast que ele fala exatamente como é que ele implementou lá e como é que a Jurídico Ágil ajudou nesses pontos, né? E aquilo que eu estava falando já são casos reconhecidos no mercado e alguns escritórios e departamentos jurídicos aplicaram para práticas, selos de práticas reconhecidas. Então você vê aqui o caso da Intelijura ali no prêmio de melhores práticas, onde alguns departamentos jurídicos alcançaram com base no caso de sucesso ali de gestão ágil, e escritórios que aplicaram para o prêmio da Fenaló análise DNA por vários anos, onde realmente mostraram os casos de sucesso. E eu tenho mostrado aí casos de sucesso também ali em alguns eventos de agilidade. Um dos principais é o Agile Trends, onde eu mostro ali alguns exemplos do que a gente vem fazendo com gestão ágil focado no mundo jurídico, né? Falando um pouquinho sobre mim, eu sou um cara de tecnologia, entrei no mundo jurídico em 2016 para trabalhar numa empresa de tecnologia jurídica, que a gente chama de Lawtech, Legaltech, fui estudando o mercado, entendendo como é que os departamentos jurídicos trabalhavam, como é que os escritórios trabalhavam, sobretudo na visão de gestão. E a primeira coisa que eu percebi é que existia uma grande possibilidade, um grande potencial se a gente implementasse as práticas de metodologias ágeis, de gestão ágil, nos escritórios, nos departamentos jurídicos. Porque eu já implementava isso ali nos times de tecnologia e a gente sempre teve muitos bons resultados. E agora eu tinha certeza que se eu fizesse ali um ajuste, se eu entendesse como é que a gente aplica no mundo jurídico, a gente teria bastante sucesso. E aí foi quando eu iniciei ali a Jurídico Ágil nessa visão de metodologias ágeis, de implementação, de curso e assim vai. E fiz vários testes ali, implementei de diferentes formas até encontrar uma metodologia, um passo a passo ideal que seja aplicável para o mundo jurídico. E hoje em dia a Jurídico Ágil ali, ela tem duas grandes iniciativas, que é a parte da gestão ágil, que é essa aula aqui que a gente vai estar conversando, e a parte de inteligência artificial generativa. Essas duas grandes áreas são as que compõem a Jurídico Ágil e são as áreas que eu tenho certeza que têm um impacto enorme no mundo jurídico e que eu tenho apoiado aí escritórios, departamentos jurídicos e qualquer tipo de gestor jurídico
a implementar isso para, sobretudo, gerar muito mais eficiência, muito mais colaboração, menos estresse no dia a dia, e a gente tem conseguido esses pontos, né? Como eu estava falando, eu estudei bastante sobre gestão ágil, toda a parte de Kanban, de Scrum, Agile Coach, Agile Scala, gestão de produto, Lean, gestão 3.0. Então, eu tenho durante a carreira estudado bastante sobre gestão ágil e com o encontro do conhecimento ali do como é que funcionam os fluxos, como é que funcionam os processos de gestão jurídica no dia a dia, eu fiz esse encontro desses dois temas e desenvolvi uma maneira para você implementar isso e conseguir ter os benefícios, ter os resultados em si, né? E aí, para a gente começar aí na parte prática, para a gente entender a diferença de gestão atual e gestão ágil, se a gente pensar que como é que as organizações tradicionais elas funcionam, a gente pode entender que, por exemplo, a divisão é funcional, ou seja, normalmente cada pessoa faz um pedacinho da atividade, faz uma tarefa específica, ela normalmente não se comunica com as pessoas do time, mesmo que você trabalhe de forma física ou de forma online, as pessoas, cada um faz o seu pedacinho ali. A comunicação é vertical, ou seja, o líder ali fala com a pessoa e é basicamente isso que acontece, o que significa que normalmente existe um baixo engajamento, as pessoas trabalham em time, mas cada uma no seu ponto ali, fechadas. A carga de trabalho normalmente é desigual, porque às vezes você assigna as tarefas específicas ali para pessoas, e aí às vezes alguma acaba a carga de trabalho e outra tem um monte de carga de trabalho. E é difícil visualizar o que está acontecendo e é difícil passar ou equalizar essa carga de trabalho da maneira tradicional de trabalho, né? Isso leva a várias horas extra, leva a uma escassa diversidade no sentido de que somente aquela pessoa está fazendo aquela atividade, não tem outras pessoas que olham e dão ideias, não trazem ideias novas, e a pessoa continua trabalhando de forma individual, né? Então isso é o que a maioria das empresas trabalha hoje em dia e é o que que é feito há muito tempo, né? E essa maneira de trabalho é uma forma que a gente chama de mecanicista, ou de comando e controle, onde existe o que a gente está falando da hierarquia rígida, onde as decisões são centralizadas ali no gestor, o trabalho individual e o baixo engajamento. Essa é a maneira que a gente já estava vendo no slide anterior. E o que a gente tem migrado para uma gestão mais orgânica, mais ágil, é uma gestão mais colaborativa, mais adaptável, onde as decisões são descentralizadas, você vai continuar tendo o líder ali dizendo o que precisa ser feito, mas o time colaborando, entendendo todo o trabalho e decidindo como é que eles vão se organizar, como é que eles vão se assignar. Vai ter uma interdependência e responsabilidade compartilhada, o time se sente responsável por aquela carga de trabalho e não só a pessoa, e eles conseguem interagir e se ajustar, e os problemas são resolvidos em forma de negociação. A gente vai mostrar um pouquinho mais em detalhes. E aquela forma de trabalho que eu estava falando naquele slide, de como as empresas até hoje trabalham, ela começou ali na primeira Revolução Industrial, em 1760, onde naquele momento, lá em 1760, naquele momento da Revolução Industrial, realmente se criaram indústrias onde cada pessoa fazia um pedacinho. Por exemplo, ali você tinha uma linha de montagem de um carro, uma pessoa montava uma roda, outra montava outra roda. Então, esse tipo de gestão se aplica a ambientes fabris, digamos assim. Só que essa maneira de gestão lá de 1760, ela continua se arrastando até hoje. Só que, no mesmo tempo, empresas inovadoras e pessoas e gestores inovadores começaram a buscar novas maneiras de gestão. Aí você vê ali, em 1947, o sistema da Toyota de Lean, e aí você vê ali em 1970 o modelo em cascata. Em 1995 nasceu o Scrum, a gente vai falar do Scrum ali, que é uma estrutura ágil de trabalho. Em 2001, várias pessoas que estavam buscando essa questão de um trabalho mais ágil se juntaram para fazer um manifesto, dizer o que elas acreditavam
de como deveria ser a gestão ágil, quais deveriam ser os princípios. Em 2004, o David Anderson entendeu como é que funcionava ali o Kanban da Toyota e implementou o Kanban como a gente utiliza hoje em dia. E como eu estava falando para você, em 2019 ali eu lancei a Jurídico Ágil para implementar a gestão ágil no mundo jurídico. Então você vê que aí o esquema de trabalho vai mudando de acordo com o tempo e é o que eu tenho implementado e que a gente tem feito, né? Para você entender um pouquinho mais em detalhes ainda como é que funciona o trabalho tradicional versus o trabalho da gestão ágil, digamos assim, pensa que hoje em dia, com certeza, a maneira que você recebe as tarefas que têm que ser executadas, você recebe ali, imagina que você tem um sistema, você recebe por e-mail, lista de tarefas, as pessoas te pedem de diversas maneiras, e mesmo que, como eu estava falando, se você trabalha em time, de qualquer forma, as pessoas trabalham dessa forma individual e o que elas vão fazendo, elas vão resolvendo essas questões, fazendo essas tarefas, como se fosse numa linha de produção, entregando as coisas, os temas, as atividades. O líder pede reunião ou tira relatórios para entender o que está acontecendo ali num ponto específico, mas não consegue ter a visão clara de tudo que está acontecendo, porque as tarefas são de uma forma muito individual, né? Na gestão ágil, e aqui eu já vou mostrar uma integração com o conceito de Kanban, com o conceito de Scrum e outras metodologias ágeis, esse trabalho todo que tem que ser executado das pessoas, ele vai para um lugar único que a gente chama de backlog, que é uma lista de tarefas que elas têm que acontecer. Imagine você, se você tem as agendas dos advogados lá no sistema de gestão, basicamente você pegar essa agenda toda de tarefas, de atividades, e colocar num lugar único ali. E eu vou mostrar como é que você faz isso no backlog. E depois você tem uma configuração, então você tem um líder, ele está dizendo, olha só, de todas essas atividades aqui que tem que ser executadas, a gente vai executar essas aqui, porque normalmente a gente está trabalhando, inclusive esse é um dos problemas que quando a gente faz pesquisas aparecem, que as pessoas não entendem bem o que elas estão fazendo, se está alinhado com o objetivo da empresa ou do escritório, do departamento jurídico, e se isso está tendo o impacto positivo esperado ali, né? Quando você usa ali essa lista centralizada, as pessoas se reúnem e dizem, olha só, o foco dessa semana, ou dessa quinzena, ou desse mês, é a gente trabalhar todos esses pontos, e as pessoas têm essa visão clara de tudo que precisa ser feito, você já tem um sentimento de grupo maior, um sentimento de foco, um alinhamento, porque normalmente existem tarefas que não precisam ser feitas essa semana, podem ser feitas semana que vem, e entender o que é importante ali para o cliente final, isso é importante. E o Kanban e o Scrum, eles propõem isso, que você tenha essa lista de tarefa ali, que é o backlog, e uma lista do a fazer, que são as coisas que efetivamente vão ser executadas. É claro que se você trabalha com prazos ali, sobretudo o pessoal de escritório, que você tem que entregar, esses prazos todos são carregados nesse backlog, e aí essa assignação dos prazos das tarefas, elas são feitas entre a equipe, e o que acontece é que o time ele vai se reunindo, imagine que segunda a sexta seja um bloco de trabalho que a gente chama de sprint ali no Scrum, e aí pode ser uma semana, 2 semanas, um mês, dependendo aí de como você organizar o teu trabalho. As pessoas vão se reunindo diariamente e mostra e cada outro ponto importante, cada atividade, cada tarefa, ela representa um cartão lá no Kanban. Então o Kanban é um quadro, eu estou mostrando um pedacinho dele ali, onde você coloca cada cartãozinho que representa. Então, por exemplo, pode ser contestação, apelação, vai fazer uma audiência, pode ser uma revisão de contrato, ou qualquer tema relacionado, ou tem alguns exemplos aí. Então isso é plasmado num quadro onde tem as colunas ali e as pessoas todas começam a entender e visualizar de uma forma super fácil o que todo mundo está fazendo no time e em qual momento está. Eu vou mostrar para você essa questão das colunas e do Kanban um pouquinho mais em detalhes. E as pessoas começam a fazer reuniões diárias
mostrando o que elas estão conseguindo fazer, o que elas não estão conseguindo fazer, quais são os impedimentos. Nesse momento que, se por acaso amanhã uma pessoa não vai conseguir vir, ou as outras pessoas conseguem claramente entender quais são as atividades, o que precisa entregar e está num deadline muito curto, ou seja, num prazo muito curto, e aí outras pessoas conseguem ajudar. Então você consegue começar a colaborar de uma forma muito mais direta, mais visual, do que daquela maneira que eu falei da visão tradicional, né? E aí as pessoas vão trabalhando, todo dia tem essa reunião diária. Você pode estar pensando, poxa, mas reunião diária, mais uma reunião. Na verdade, a reunião diária tem uma estrutura, e eu vou mostrar ela para você, que se você segue essa estrutura, essa forma de reunião ali, um passo a passo, você consegue ter um foco muito maior, destravar mais o dia a dia, e você potencialmente vai precisar de menos e-mail e vai precisar de menos reuniões. E aí você chega na sexta-feira, naquele bloco de trabalho que a gente estava falando, então naquela sprint, se você estiver fazendo uma sprint de uma semana, e você faz a revisão de tudo que foi entregue e você faz uma retrospectiva para entender o que funcionou, o que não funcionou e pensar em itens de melhoria para as próximas sprints. Então você tem ali uma questão de melhoria contínua. Então veja que esse esquema de trabalho é um esquema de trabalho ágil. Aqui, na verdade, eu estou juntando vários temas de Kanban, Scrum e outros tipos de metodologias ágeis, mas é a maneira ágil que vai conseguir destravar vários itens e que você vai ter vários benefícios que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente. Benefícios como, por exemplo, eu acho que você teve essa clareza de como é que a gestão ágil, como é que o dia a dia ágil trabalha, você já está começando a ver que se a gente implementa uma forma de visualização integrada de tudo que está acontecendo no dia a dia, você tem os vários benefícios que a gente estava falando ali, das pessoas conseguirem olhar em grupo, entender o que está travado, conseguirem agir em grupo e não só de uma forma individual. De também conseguir ter uma distribuição melhor das tarefas, porque se tem gente que está com muita coisa e outros profissionais que estão com menos, você consegue equalizar essa questão ali de uma forma muito mais fácil de visualizar. Identificar gargalos, se tem algumas atividades que estão paradas por alguma questão de revisão ou alguma trava ali, essa identificação de gargalo é muito mais fácil quando você tem essa gestão visual. A questão da comunicação mais eficiente, porque você se reúne todos os dias numa reunião rápida, numa reunião de foco, e passa tudo o que precisa ser feito, o que não está funcionando, reajusta o que precisar ajustar. Então você tem uma comunicação muito mais eficiente, com um foco muito maior no que precisa ser feito, com uma velocidade de entrega maior. Você começa a colaborar efetivamente, e aí você tem aquela questão do feedback contínuo, porque o time começa a entender todo dia como é que está funcionando as coisas, como é que estão as entregas, as pessoas começam a participar ali do dia a dia. Compartilhamento de aprendizado é bem interessante, porque normalmente num time você tem o pessoal júnior, o pessoal pleno, o pessoal sênior, e se as pessoas colaboram ali, se elas dizem o que está funcionando, o que não está funcionando, e como elas estão fazendo o dia a dia, você consegue ter um ganho de aprendizados ali e uma homogeneização de conhecimento, que é bem interessante. Redução dos riscos operacionais, porque se você tem várias pessoas olhando o que o time está fazendo, você tem um ganho enorme aí, porque você já consegue ter mais gente olhando o trabalho e com isso você consegue identificar ali que prazos estão para vencer, então as pessoas agem mais rápido, o que está com um risco maior. Então, essa visão compartilhada ali, você tem um potencial risco, uma diminuição de risco, né? Você consegue prever um pouquinho melhor aí as entregas, porque você está vendo o fluxo, o que está andando, o que não está andando, o que está travado, e a equipe começa a ficar cada vez mais motivada, porque ela consegue ter todos esses ganhos, e você, em poucas semanas, quando você está implementando ali a gestão ágil, a gente tem coletado os feedbacks e a equipe começa a ter uma motivação muito maior no dia a dia. Falando um pouquinho sobre Kanban, e aí eu já mostrei um pouquinho rapidamente aquele quadro ali, mas é basicamente um quadro, um método. Na verdade, então são dois, é um método, uma forma de trabalho, e aquele quadro
que você pode colocar um quadro na parede, como você vê a foto, como você vê aqui atrás, eu tenho um quadro físico aqui para o meu Kanban pessoal, mas hoje em dia já existem aí Kanbans digitais, como por exemplo o Trello, o Planner. Eu vou falar um pouquinho mais à frente aí, um pouquinho desses quadros virtuais. Ele foi inspirado lá no Lean Manufacturing, né, do modelo de gestão à vista, e como eu falei, é um método que tem utilizado, é o que tem sido mais utilizado aí em conjunção com o Scrum para trazer esses benefícios que eu estava falando para você. Alguns exemplos de times, de quadros Kanban de times, time de contencioso, time de consultivo. Quando você está no escritório, você tem vários times e normalmente você tem time diferente, um time contencioso, outro é consultivo. Normalmente você tem vários Kanbans, um para cada time. A mesma coisa nos departamentos jurídicos, você tem ali o time de contratos, o time de legal ops e qualquer outro time ali, tributário, e assim vai, você normalmente tem um Kanban para cada time ali, né? Também times administrativos, times financeiros, você pode até ter um Kanban, se o escritório tem um time de marketing, um Kanban para o time de marketing. Kanban de legal ops e gestão de projetos, você pode gerir projetos aí através do Kanban e do Scrum, tem várias maneiras de fazer isso, né? E tem várias vantagens para você fazer isso. Um Kanban de gestão de conhecimento, Kanban estratégico, Kanban do advogado autônomo, você já tem um benefício se você organizar o teu trabalho, como eu falei, num Kanban, e claro, um Kanban pessoal. Então, existem várias maneiras e várias possibilidades de você criar Kanbans para os seus times aí, e é sempre Kanban do time. E se você tem um time grande, você tem vários Kanbans separados, como eu falei, né? E como eu estava colocando, o método jurídico ágil ele incorpora vários itens ali, várias estratégias, metodologias e conceitos do Kanban, do Scrum, da gestão 3.0 e várias outras metodologias e conceitos ágeis. E eu peguei, o que eu fiz foi estudar todos esses conceitos, esses métodos, essas estruturas e entender o que aplicava para o mundo jurídico e montar um método específico que eu vou mostrar aí a sequência, como você pode implementar no teu dia a dia, né? A sequência inicial, e eu vou depois passar cada item desse, mas só para você ter uma visão geral, você começa desde você ter a visão do roteiro, porque para um projeto você sabe que você precisa ter um começo, meio e fim ali, então você precisa ter clareza dos passos, e eu proponho, e essa é a maneira que eu, inclusive, implemento nos times de escritório, departamento jurídico. Então, a primeira coisa é mostrar qual vai ser o roteiro de implementação, né? Depois tem a questão de mapeamento do time, definição de software, começar a utilizar o Kanban, entender o fluxo, começar a movimentação dos cartões, definir políticas, definir claramente os papéis, e depois começar a fazer as reuniões diárias. Então, é um passo a passo, como eu falei, eu implemento dessa forma e tenho ótimos resultados, os resultados que eu mostrei para você, e a gente tem alunos que implementaram dessa forma e tem os benefícios também. Então, essa é uma maneira, e essa é a maneira base que você precisa passar por ali, e tem também a implementação avançada, que é outros itens e conceitos que você deve começar a implementar conforme você tem a maturidade do teu time. Uma coisa importante falar, porque eu coloco uma sequência, inclusive, de a básica e avançada, é que você deve seguir uma sequência e é muito ruim se você tentar colocar isso tudo de uma vez só. Você precisa fazer passo a passo e o conceito do Kanban é você aumentar e crescer a maturidade do time passo a passo e não fazer uma mudança brusca. Então, o que eu sugiro é você implementar aqueles passos lá, e eu vou mostrar de novo em detalhes aqui, e depois você começar a pegar esses itens da implementação avançada e inserir no teu time, como, por exemplo, a questão de automação de cartões, implementar outras reuniões ágeis, implementar as métricas ágeis ou várias outras práticas, e eu vou mostrar para você, né? A questão de mapear e engajar o time é a primeira coisa que você tem que fazer depois que você mostra o mapa da implementação, porque você precisa gerar essa discussão do time. O time precisa entender qual é a maneira de gestão atual e por que a gente está mudando para lá, quais são os benefícios.
esse é quando você faz uma implementação dessa, você precisa entender que existe uma necessidade de gestão da mudança, gestão do que está acontecendo, do projeto em si, e existem várias formas de gestão de mudança, vários conceitos, várias práticas. Uma delas que eu gosto de utilizar é essa ADKAR aqui, que é um acrônimo para gerar consciência nas pessoas, que é aquilo que eu falei, mapear, gerar discussão, gerar o desejo, porque não adianta só você querer implementar e você querer forçar essa implementação. O ideal é que você mostre, gere a consciência para as pessoas e elas queiram mudar, fazer essa mudança junto com você, né? Gerar o conhecimento, a habilidade, depois gerar o reforço contínuo, e isso nas metodologias ágeis, ali com as reuniões ágeis e com as normatizações, você tem esse reforço. Então, lá na implementação e no passo a passo que eu já mostrei para você e agora a gente está detalhando, essa questão de mapeamento e engajamento é super importante e entender que você vai passar por todas essas áreas aqui, nessas fases na implementação. E eu gosto de utilizar um Mentimeter, que é um software ali, um dos softwares online mais utilizados para fazer mapeamento de time e gerar perguntas, fazer mapeamentos como, por exemplo, perguntar para as pessoas, depois que você mostra ali a questão dos conceitos ágeis, quais são os princípios que elas mais acham que é importante para o time, e aquelas ideias para fazer, ideias para começar a propor para o time. Então, gerar esse tipo de brainstorming, motivar as pessoas, engajar as pessoas, é super importante, por isso que ele é um dos primeiros passos para você implementar isso, né? Definir o software que vai ser utilizado, você pode utilizar Trello, pode usar Planner, Asana, Bitrix. O que a gente tem mais utilizado, o que os clientes têm mais utilizado é o Trello, é um software aí gratuito até 10 pessoas, e você tem vários benefícios e ele trabalha muito bem com o Kanban, da maneira que você organiza ali, e tem várias funcionalidades importantes, eu vou mostrar algumas delas ali na frente, e é um dos softwares mais preparados aí para utilizar Kanban. Você tem o Planner, que é da Microsoft, ele está ali no Office 365, então a empresa que usa o pacote Office já tem o Planner. A maioria dos departamentos jurídicos eles implementam com o Planner, porque já é um software que está disponível ali, já aprovado pela organização, então é mais fácil para eles implementarem dessa forma. Eles têm as funcionalidades todas ali também, então é interessante. E, como eu falei, tem outros softwares que você pode implementar, né? E é claro que hoje em dia existem alguns softwares jurídicos, alguns RPs jurídicos que já começam a colocar o Kanban ali, uma visualização de Kanban. É claro que você precisa ter algumas funcionalidades mínimas nesses softwares aí para que você efetivamente consiga fazer o trabalho de Kanban. Conforme eu for te mostrando aqui as funcionalidades e as colunas e tal, você vai ver que quais seriam os mínimos funcionalidades nesses softwares de gestão de processos que eles tenham para que efetivamente você consiga fazer ali essa gestão ágil com o Kanban, com o Scrum, né? Depois que você definiu lá o software, engajou as pessoas, você vai criar um quadro Kanban com uma estrutura mínima e começar a criar os cartões. E aí, como eu estava falando, os cartões são tarefas. Cada tarefa ali, criar uma petição, criar uma contestação, participar de uma audiência, revisar um contrato. Então, todos esses tipos de atividades a pessoa vai criar um cartão, o advogado vai criar um cartão, ou a controladoria jurídica vai criar um cartão e vai assignar. Então, e esses cartões eles ficam dentro de colunas aqui. Então, por exemplo, coluna fazer, fazendo e feito, e essas atividades aqui, essas tarefas aqui, elas vão sendo arrastadas. Então, eu tenho lá, quando a tarefa nasce, ela nasce lá no a fazer ou no backlog, quando você já tem essa integração com o Scrum, e conforme você vai fazendo, você começa a fazer, ali você arrasta para o fazendo e você depois arrasta para o feito. Então, o fluxo de trabalho é sempre da esquerda para a direita. Existem o conceito de colunas e o conceito de cartões, né? Então, essa é a forma mínima de trabalho aí do Kanban, e eu vou mostrar para você como é que você vai robustecendo com base nesse início aqui. Só que
o Kanban não é só a fazer, fazendo e feito ali, aquelas 3 colunas. Até porque imagina que se você estivesse trabalhando com várias pessoas no seu time, a visualização é mais restrita, porque ficam muitos cartões ali, por exemplo, no fazendo ou no a fazer, mas fazendo, mesmo dentro do fazendo, existem várias situações para os cartões que estão ali no fazendo. Então é importante você ir desmembrando, você inserindo outras colunas. Esse aqui é um exemplo de colunas, existem vários tipos de colunas que escritórios e departamentos jurídicos implementam no dia a dia. Eu tenho um curso que depois eu mostro, e dos módulos é mostrar quais são os possíveis tipos de colunas ali, e os benefícios e os motivos, e dar ideia de que você pode criar. Mas focando aqui nessa questão, nessas colunas, então você vê ali a coluna de backlog e a fazer. Então, backlog é aquilo que eu falei, você traz todos os prazos ali e define o a fazer, o que efetivamente vai ser feito, e aí você assigna para as pessoas, né, para os advogados o que vai ser feito. Quando eles começam a fazer, eles arrastam para o fazendo, e tem outras colunas aqui, por exemplo, aguardando terceiros. Se você está realizando alguma atividade que, por exemplo, tem que pagar uma custa ou depende de alguma outra atividade fazendo, você arrasta para o aguardando terceiros, e normalmente o pessoal de controladoria jurídica ou legal ops trabalha nessa coluna para atualizar esse prazo, fazer essa atividade que precisa ser feita, para que o advogado depois continue e consiga fazer aquilo ali. Se você tem ali uma coluna de revisão, por exemplo, se você tem tarefas ou atividades que precisam ser revisadas por um sócio ou por um líder, você arrasta essa tarefa e o sócio, o líder, conseguem saber ali, no mesmo momento que é arrastado o cartão, que ele ou ela precisam revisar. Então não fica naquele milhões de e-mails que você precisa mandar, ou precisa ficar esperando, ou mensagem de WhatsApp. O líder só precisa entender ali, e tem forma de você seguir o que a gente chama de coluna, que é o líder ser notificado ou notificada, e aí rapidamente ele vai lá, atua nessa coluna e consegue destravar isso. Então você consegue ver que as colunas do Kanban, você tem uma sequência possível que você deve seguir, né? E esse, de novo, é só um exemplo de colunas. Existem vários outros tipos de colunas e os motivos para colocar, né? E aí, aquela questão que eu estava falando para você, você começa a mover os cartões, começa a inserir mais dados, a criar, aqui eu estou dando um exemplo ali de rótulos, né? Aqui eu estou dando um exemplo de rótulos, etiquetas que você pode colocar para identificar melhor o cartão e identificar melhor também o teu Kanban, vai ficar cada vez mais visual. Aqui são a visão de checklist, que você pode ir colocando. Checklists são bem interessantes, porque se você tem uma atividade que para que ela seja concluída, você precisa fazer vários itens, e isso tem que se repetir, você pode criar esse padrão, e sempre que uma pessoa tiver assignada para aquela tarefa, ela vai clicar no checklist para ter certeza que executou isso. Então você consegue padronizar isso de uma maneira muito melhor, né? Definição de política e normatização do time é super importante, porque imagina você trabalhando com várias pessoas, você precisa chegar a um acordo, né? De como é que você faz o preenchimento dos cartões, como é que define cada coluna, como é que você movimenta os cartões, o que efetivamente é feito, por exemplo, se é feito protocolo ou se feito termina ali e outra pessoa vai fazer protocolo. Então, várias normatizações e políticas precisam ser feitas, por isso que é um passo importante ali do dia a dia, né? Depois a questão de definição de times, dos papéis ali, o PO, o gestor de fluxo, controladoria ágil, como é que ela atua no dia a dia do Kanban. Eu costumo mostrar a controladoria e o Legal Ops cada vez mais integrados ali no time dos advogados, e a figura do gestor de fluxo, que é aquela pessoa que eu estava falando, que atua junto com os advogados para entender o que está travado, o que precisa de ajuda, o que está fluindo, quais são as melhores práticas, e assim vai. Então, tem um papel específico aí de gestor de fluxo, e normalmente o trabalho de PO é aquilo que a gente estava falando, que normalmente é o líder, o superintendente, o diretor, que entende a estratégia, entende o que precisa ser feito e diz para o time o que precisa ser feito, e o time vai se ajustando no papel ali do gestor, dos advogados, das advogadas e da controladoria ágil. Aqui você vê à direita ali embaixo um exemplo ali do papel do gestor,
que é uma pessoa falando, estou bloqueada por um motivo, outra pessoa falando, estou super ocupado, outra pessoa falando, estou ansioso, e ali o gestor ou gestora de fluxo dizendo, a gente vai resolver isso, vou trabalhar nesse ponto. Então é um exemplo interessante aí do trabalho do gestor de fluxo, né? As reuniões diárias, que é o último passo ali da implementação inicial, é aquilo que eu estava falando, que você começa, o time se reúne em frente ao Kanban digital, naquele horário específico, e analisa o Kanban, e não é uma reunião de horas, é na verdade para você durar 15, 30 minutos no máximo, onde você entende se tem, quais são os prazos que estão vencendo, se precisa atuar de forma mais específica, se tem algum quadro que não tem responsável, se tem alguma tarefa que não está que está sendo feita que não está refletida ali no Kanban. Então, são perguntas e temas específicos que você deve fazer na reunião diária para que você efetivamente tenha ali os resultados que a gente colocou ali, né? E depois, nessa implementação avançada, conforme eu estava falando para você, você começa a automatização de criação de cartões, porque imagina que você tenha aí milhares de processos e prazos a fazer todos os dias, você pode subir de forma manual, mas existem maneiras de automatizar isso, tanto no Trello como no Planner. Você pode trazer ali, você basicamente baixa um relatório no teu RP jurídico e importa esse relatório ali para o Kanban que você esteja utilizando, né? Depois, como eu falei, você já está implementando a reunião diária. Lembra que isso é uma sequência, então a primeira coisa que você faz é num dos itens anteriores, implementar a reunião diária. E agora, como o teu time já passou algumas semanas ou alguns meses, dependendo de como é que está a tua implementação, você começa a implementar outras reuniões. Um exemplo dela é a reunião de planejamento, onde as pessoas se reúnem e é ali que elas entendem o que precisa ser feito naquela semana, naquela quinzena, naquele mês, qual é o foco. Então, essa reunião de planejamento é importante você ter cada vez que você vai aumentando a maturidade, implementar a reunião de planejamento, assim como implementar a reunião de retrospectiva, que é aquilo que a gente estava falando, o time olhar os 15 dias, o mês, a semana, e entender o que foi bom implementando o Kanban, o que foi bom, o que não funcionou, o que precisa ser melhorado, colocar esses itens de melhoria para as próximas semanas. Então você vai ter, na retrospectiva, uma oportunidade de crescimento contínuo ali, né? A outra questão de implementação são as métricas ágeis, né? Se você não tem métricas, você não vai saber para onde se você está melhorando, se você está piorando. 3 métricas que eu sugiro você implementar. Uma delas é a felicidade do time, para entender como é que as pessoas estão, se elas estão pensativas, se elas estão animadas, se elas estão desanimadas. Ali você pode usar os softwares online para capturar isso. Mensurar as implementações, na verdade, mensurar as melhorias que você implementou, se você está conseguindo capturar melhorias e implementar nas semanas seguintes, ali naqueles blocos de trabalho, naquelas sprints, conforme eu coloquei para você, e entender também a quantidade de itens ali no feito. Normalmente é na retrospectiva que as pessoas, que o gestor de fluxo conta a quantidade de cartões que foram entregues, e você vai começando a contar a cada sprint ou a cada revisão, ali, a cada retrospectiva, a quantidade de cartões. Existem várias outras métricas que você pode implementar, mas essas são as mínimas 3 que eu sugiro você implementar, né? E aí você implementando toda essa visão, você já vai ter um Kanban muito mais robusto. E aí você vê, em cima é a visão do Trello, embaixo a visão do Planner. Ali os Kanbans com as colunas, com o fluxo sugerido, é o exemplo que eu dei para você. Ali com as pessoas assignadas, com datas que você consegue ver se estão próximas a vencer, com dashboards que você pode implementar ali para você ter uma visão do que está acontecendo. E isso, como eu falei, você pode fazer desde o Trello até o Planner ou qualquer outro tipo de software de Kanban digital, né? E outras técnicas que você pode implementar. Essa aqui é uma técnica interessante que você pode implementar. É uma técnica individual, mas que se você mostrar para o time como eles podem atuar, é bem interessante. É a técnica Pomodoro. Essa vem num conceito para trazer foco no dia a dia. A gente sabe que hoje em dia a gente conseguir foco é uma questão difícil, né? Então, o que essa técnica sugere é que você quando você começar a fazer uma tarefa, você marca 25 minutos no teu celular, coloca ele no modo avião ou tenta não ter nenhum nível de distração, e você se foque durante 25 minutos na tarefa,
depois você tem 5 minutos de descanso, depois você foca durante 25 minutos, você repete isso 3 vezes, depois você tem um descanso grande de 15 a 30 minutos. Então, esse é um sistema de trabalho que, de novo, você pode fazer de forma individual ali, e você pode sugerir o teu time para fazer. O nome Pomodoro é do inventor aí dessa técnica, que é um reloginho aqui que a gente usa, sobretudo aqui na Europa, a gente tem esses reloginhos para medir questões de tempo de cozimento, de cozinha e tal. E só que o Microsoft, perdão, o Chrome, você já tem, pode buscar ali, existe o Marinara, que é esse assistente do Pomodoro de gestão de tempo. Então, se você quiser utilizar no teu Chrome, é bem fácil você utilizar essa extensão. E você tem um impacto muito grande. Tenta, por exemplo, implementar essa métrica, essa técnica, perdão, e você vai ver o quanto é difícil a gente conseguir focar durante 25 minutos. Eu comecei, já implemento a Pomodoro há bastante tempo, e no começo foi bem difícil realmente a gente conseguir trabalhar 25 minutos focado, sem mexer no celular, sem ser interrompido por algum ponto, e você vê a produtividade que você ganha se você efetivamente consegue ter esse ganho ali, se você consegue ter esse foco, né? E aí, como eu falei, outros tipos de práticas e metodologias e técnicas possíveis é implementar o Scrum, que na verdade, quando eu mostrei lá todo o esquema de implementação, o Scrum já está nessa implementação, já está junto ali, como eu falo, junto às técnicas do Kanban, do Scrum e de outras metodologias ágeis. O Scrum, só para você ter uma visão, realmente tem essa visão de backlog, tem aquele planejamento da sprint, daquele bloco de trabalho, então você tem um backlog da sprint, que é basicamente o afazer ali do Kanban que a gente colocou, tem as reuniões diárias, e a gente já tinha falado sobre isso, tem a revisão e a retrospectiva do que aconteceu. Então, esses conceitos todos aqui do Scrum, conforme eu te falei, a gente já tinha implementado e já está implementado nessa maneira de implementar gestão ágil no mundo jurídico, né? Então, se você gostou do que você viu, se você acha interessante, se você gostou da forma de implementação e quer entender mais detalhes de como você efetivamente consegue fazer e como você consegue alcançar, eu quero te convidar aí para um curso. É um curso renovado, eu já tenho esse curso há bastante tempo e venho renovando, e eu acabei de regravar esse curso e você consegue implementar. Então, a ideia aqui do curso, como você viu ali, não é só saber o que é Kanban, o que é Scrum, mas você efetivamente implementar de uma forma prática, de uma forma segura. Eu tenho implementado em vários times, como eu mostrei para você, e a gente tem conseguido alcançar esses resultados ali de visibilidade, de redução de carga de trabalho, ou ter uma carga de trabalho equilibrada, de melhoria contínua, identificação de gargalo, redução de e-mails e de WhatsApp, uma velocidade melhor de entrega. Então, tem todos esses benefícios se você seguir esse passo a passo. E eu realmente mostro detalhe em detalhe. A gente não conseguiria mostrar nessa aula introdutória aqui todos os detalhes. Você tem um curso ali de 6 horas, onde eu mostro item por item cada tema ali em detalhes. E nos softwares digitais, como é que você monta o teu Kanban do zero, tanto no Trello como no Planner, que são os dois mais utilizados. E você segue, como eu disse para você, uma sequência de implementação, né? Existe uma sequência necessária para que você tenha um potencial de implementação de sucesso muito maior. Então, eu vou mostrando cada um desses itens, e é exatamente dessa maneira que eu mostrei para você ali hoje, nessa aula introdutória. E o curso está estruturado em 5 módulos. Eu tenho aqui o Comece por Aqui, onde eu mostro basicamente como funciona o curso, mostro como é que você tem acesso à comunidade. A gente tem uma comunidade bem ativa de alunos ali no WhatsApp, onde você coloca dúvidas, onde você eu mostro coisas novas, a gente discute temas, então é bem interessante. O módulo 2 é um conceito de gestão, de agilidade, do Kanban, e como é que você faz isso no mundo jurídico. Então é super importante você entender esses conceitos, até para você passar para o teu time, para vocês começarem a implementação. Depois eu mostro a implementação ágil Kanban passo a passo, muito mais em detalhes do que eu mostrei aqui hoje. Depois mostro as implementações avançadas, ali em detalhes, e tem um último módulo de validando a implementação, onde eu repasso com você todos os itens que você deve ter implementado
para ter certeza que você teve esses benefícios. Deixa eu aproveitar e te mostrar aqui como é que está o curso dentro dele, para você ter certeza e você ver como é que está estruturado, né? Então, eu estou dentro do curso aqui, dentro da plataforma do Hotmart, que é onde fica hospedado o curso é gravado. Então, você tem aqui os módulos, conforme eu coloquei para você. Esse primeiro módulo aqui é onde você tem as boas-vindas, tem o mapa do curso, tem todos os links, eu coloco todos os links que eu comento durante a aula, e você também tem acesso ao PDF, são mais de 150 páginas aí que você pode utilizar para ter uma referência no dia a dia. Então, aqui eu coloco todos os links importantes mencionados ali no curso. Depois você tem ali o link da comunidade, como eu falei, link de suporte e como você emitir o certificado. Então, esse é o módulo 1. No módulo 2, ali do conceito de gestão, como eu falei, eu mostro a diferença ali da gestão antiga até a gestão ágil, conceito da agilidade, a visão geral do Kanban. Depois aqui é o que eu falei, na implementação eu vou em detalhe por detalhe, em cada passo que a gente vai falando do roteiro, a gente discute os motivos por ter roteiro, como é que você faz o mapeamento da mentalidade do time, como é que você utiliza, então eu mostro do zero como é que você configura, por exemplo, o Mentimeter, que é o software que eu utilizo, como é que você faz o mapeamento ali do time, o engajamento do dia a dia do pessoal. E aí vou passo a passo mostrando em aulas bem detalhadas cada um dos itens com você, como é que você cria os cartões, entendendo os fluxos aqui, é o que eu falei, onde eu detalho várias possibilidades de colunas que a gente tem utilizado na prática e você define qual que você tem, a que você acha tem mais sentido, mostre como é que você movimenta os cartões, fala em detalhes quais são os exemplos de políticas que você pode utilizar, falo muito sobre os papéis e como é que você define os papéis, como é que você entende como é que as pessoas se adequam ali aos papéis, como você realizar as reuniões diárias, o que você deve ter numa reunião diária e assim vai. Depois, no módulo de implementações avançadas, eu mostro em detalhes como é que você faz a importação da agenda ali de prazos e como é que você gera os cartões automaticamente ali no Trello. Mostro a visão ali no Planner, como é que você faz. Mostro a questão das reuniões ágeis e todos os itens aqui que eu estava te falando, dos conceitos, em detalhes, são mostrados aqui para você com aulas bem diretas e bem práticas. E depois é o que eu falei, tem o último módulo para validar a implementação, para ter certeza que se você implementou tudo o que era necessário, você vai ter os benefícios que a gente estava falando ali. Então, resumindo para você, é um curso adaptado à realidade prática, ou seja, tem todos os conceitos do Scrum, do Kanban e outras metodologias ágeis e conceitos ágeis aplicado à prática jurídica. Eu juntei todos esses conceitos ali em uma metodologia, em uma sequência que eu tenho implementado em escritórios, departamentos jurídicos e que vários alunos têm utilizado para implementar e até juízes já implementaram nos seus times, conforme eu falei para você. As aulas são gravadas, então assim que você se inscreve, você tem acesso imediato aos vídeos. Você também tem acesso a um e-book de mais de 150 páginas que você pode utilizar para a sua referência. Tem a comunidade dos alunos do WhatsApp, onde a gente troca ideias, onde você pode colocar as suas dúvidas, onde a gente gera novo material e está sempre se atualizando. Tem um certificado do curso que você pode emitir depois que você assistir todas as aulas. E a ideia, conforme eu falei, conforme tenha novas atualizações, eu vou lançando ali novos módulos, novas aulas, conforme tenha sentido e conforme os alunos vão pedindo. Então, é um curso bastante completo e que você tem várias referências, né? Falando em referências, você tem na nossa página, você consegue ver ali várias pessoas dizendo o que transformou, como é que elas implementaram, quais foram os benefícios que elas tiveram. Então é um curso que realmente tem ali os benefícios de você já ser um curso provado e um curso focado no mundo jurídico. Você não vai precisar fazer nenhuma adaptação, você já vai entender como é que você faz a implementação e você não vai precisar estudar outros cursos de Kanban, Scrum, tudo separados. Com esse curso você vai conseguir implementar a gestão ágil completa no teu dia a dia. E você sabe que você tem 7 dias de garantia, do momento que você se inscreve, você começa a estudar. Se você achar que não tem sentido para você, dentro de 7 dias você pode pedir o cancelamento.
e você tem o teu investimento ali ressarcido. Então, eu queria te convidar, eu tenho certeza que isso tem um impacto enorme no mundo jurídico. A gente tem vários casos de sucesso, conforme eu tenho colocado. É um curso que está totalmente atualizado e eu tenho certeza que se você seguir ali o passo a passo, você vai ter todos os benefícios que a gente tem conseguido ver nos nossos alunos e as nossas implementações. Então, espero que você tenha gostado aí da aula introdutória e gostaria muito de te ver do outro lado, lá no nosso curso, na nossa comunidade de alunos.